Queridos irmãos, sou o diácono Marlon Alexandre, estou aqui para partilhar com vocês o Evangelho do dia. Hoje vamos partilhar o Evangelho de Mateus, capítulo 23, versículos de 13 a 22. Mas antes eu peço que você curta este vídeo, que você possa também se inscrever no nosso canal, caso não seja inscrito ainda, e que você possa compartilhar com as pessoas que você conhece, para que o Evangelho se espalhe por todos os lugares. Você estará evangelizando, espalhando a notícia que é a boa nova, que é o Evangelho de Jesus Cristo. Então vamos para o Evangelho de hoje. Naquele tempo disse Jesus: Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, vós fechais o reino dos céus aos homens. Vós, porém, não entrais, e nem deixais entrar aqueles que o desejam. Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, vós percorreis o mar e a terra para converter alguém, e quando o conseguis, o tornais merecedor do inferno, 2 vezes mais pior do que vós. Ai de vós, guias cegos! Vós dizeis: se alguém jura pelo templo, não vale. Mas se alguém jura pelo ouro do templo, então vale. Insensatos e cegos! O que vale mais, o ouro ou o templo que santifica o ouro? Vós dizeis também: se alguém jura pelo altar, não vale. Mas se alguém jura pela oferta que está no altar, então vale. Cegos, o que vale mais, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Com efeito, quem jura pelo altar, jura por ele e por tudo que está sobre ele. E quem jura pelo templo, jura por ele e por Deus que habita o templo. E quem jura pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que nele está sentado. Queridos irmãos, neste evangelho, Jesus ele está indignado com os fariseus e com os mestres da lei. Os chama de hipócritas, os chama de cegos, guias cegos. É porque a gente precisa entender que os fariseus e os mestres da lei eram homens que tinham que dar exemplo de vida. Eram como os padres hoje, os diáconos, os bispos, homens, né? São autoridades, homens consagrados a Deus, que devem dar testemunho, porque agem em persona Christi, agem na pessoa do Cristo, né? Nos dias atuais. Mas os fariseus e os mestres da lei, eles detinham, né? Eles tinham a palavra, o acesso à palavra de Deus do Antigo Testamento. Eles pregavam, eram os pregadores oficiais do judaísmo, né? Dos judeus, do povo eleito. Eles eram homens que eram para dar testemunho de vida sobre Deus e ensinar o povo e guiá-los à salvação, guiá-los ao Senhor. Então, Jesus ele está tão indignado com esta raça, podemos dizer assim, né? Com estes, porque ao invés de guiá-los para Deus, eles o guiavam para o inferno. É o que Jesus cita. Ao invés de converter, eles pervertiam, ou seja, eles conduziam a pessoa para o caminho errado, para o pecado. E aqui, nesta leitura de hoje, neste evangelho de hoje, volta novamente aquela questão do juramento, né? Nós não devemos jurar por Deus. A nossa palavra, ela tem que ter peso. A nossa palavra tem que ser sim, que o nosso sim seja sim, que o nosso não seja não. É o que nos ensina Jesus. A nossa palavra tem que ser confiável. A nossa palavra tem que ter confiança. Se eu digo uma coisa, eu devo fazê-la. Eu não devo prometer algo e não cumprir. E é o que se fazia. Para os fariseus podia. Jurar pelo templo era errado, mas jurar pelo ouro que estava no templo estava certo. Então Jesus os chama de guias cegos, ou seja, eles guiavam, sendo que eles não enxergavam. Eles não enxergavam o céu, eles não estavam no caminho de Deus, no caminho do céu. Como que eles iam guiar alguém? É muito triste alguém que era para enxergar Deus e conduzir as pessoas para Deus e que infelizmente não estavam vivendo como tal. Não viviam o que pregavam, não viviam, então eram dissimuladores. Por isso Jesus os chama de hipócritas. A hipocrisia exatamente é isso. Dizer uma coisa, mas você não vive aquilo que você diz. Você não dá exemplo, você não dá testemunho, você não dá
testemunho de fé. Você apenas finge ser uma coisa que você não é. E é o que eles faziam. Eram guias cegos. Por isso Jesus os condena. E aí a gente pensa hoje, como é que está a nossa vida hoje? A gente vive como um fariseu ou a gente vive como um cristão que realmente acredita e busca viver a palavra de Deus? Muitos cristãos que fingem de ser cristãos, às vezes vão até nas missas, vão aos cultos, vão à igreja, mas apenas para querer se justificar, né? Para cumprir um preceito, podemos dizer assim, mas que a vida é totalmente distorcida da palavra de Deus, distorcida do que o Evangelho ensina. Então, a gente precisa refletir, a gente precisa parar para pensar como é que estamos caminhando, como é que está a nossa vida, para que Deus não olhe para nós como ele olhou para os fariseus, e para que Deus não nos chame de raça de víboras, para que Deus não nos chame de hipócritas, para que Deus não nos chame de cegos, né, guiados por cegos. Que o Senhor possa nos fortalecer, que o Senhor possa derramar o seu Espírito Santo sobre cada um de nós, para que possamos, ao refletir a nossa vida, que possamos seguir, sabe? Seguir a Jesus, seguir a sua palavra, buscar a conversão, buscar a mudança de vida. Que Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenha um bom dia, que a paz esteja contigo.